Vamos esperar alguns irmãos entrarem para começarmos. Já temos 4 pessoas, 7 pessoas. Vamos esperar um pouquinho mais para que os irmãos estejam entrando e aí compartiremos uma porção da palavra de Deus. Há muitos irmãos que estão entrando, Gianluca, irmã Karina, vários irmãos, irmã Cristina. Vamos esperar um pouquinho mais e já vamos trazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Vamos estar juntos compartilhando a palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. Vamos esperar que entre mais alguns irmãos e em seguida vamos estar já transmitindo a palavra do Senhor. Eu sei que Ele vive, por lo veo em la risa de niño quando vou passando. Mano Pablo Ostringe está aí pescando em alta mar, pero também está participando. Hermano Javier Solís, Deus bendiga nossos irmãos. Hermano Oscar Sánchez, de allá de Alejandro Co, ¿no? Muitos irmãos já entrado já, e já em um pouquinho mais vamos já estar meditando. Irmão Jânio, minha amiga em Brasil, Patio Pablo, Deus o bendiga muito. A irmã Sofia também. Deus te bendiga, Pablo, aí em alta mar, não? Que seja de bendição sua viagem, sua pesca. Javier Pereira também acabou de entrar. Muitos irmãos já entrado. Meu amigo José Ricardo de Brasil. Pai do Senhor, irmã Sofia, irmão Nelson, toda a sua família. Já vamos começar a trazer uma palavra para todos os irmãos. Já há vários irmãos que estão participando. Irmã Adelina Garcia também, de Dolores, Deus lhe bendiga muito, minha irmã. E eu quero invitá-los a abrir sua Bíblia no livro de Jueces, no livro de Jueces, no capítulo 13. Livro de Jueces, capítulo 13. Por favor, vamos ler solamente um versículo. O versículo 24. Jueces, capítulo 13, versículo 24. Já hacía 2 semanas que não hacíamos esta transmissão. E os irmãos já estavam cobrando, não? Estavam perguntando, pastor, ayer fui servir em Santa Cena, na irmã, e ela me perguntava, não? Eu disse, foi 2 semanas um pouco complicada, irmã, pero amanhã, se Deus quiser, vamos estar transmitindo. E Deus nos deu essa oportunidade de trazer essa palavra. Irmã Kari, Deus la bendiga muito. Jueces capítulo 13 e o versículo 24. Abra sua Bíblia e medite comigo nessa palavra. Jueces capítulo 13, versículo 24. Irmão Martim Godoy,
é um argentino, não, que está em Brasil. Estamos orando, hermano, por sua vida, a vida de sua família, que Deus siga bendecendo a vocês aí, não? Me parece que você está no Cabo, na cidade do Cabo, me parece em Gaibu, se não estou equivocado, não? Deus lhe bendiga muito. Jueces capítulo 13, versículo 24, nos diz assim: e a mulher deu a luz um hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Hermana Alberta, hermana Vanessa de Brasil, hermana Carolina, que Deus bendiga. Entonces el texto dijo que la mujer dio a luz a un hijo y puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mis hermanos, la historia de Sansón es muy conocida de todos, ¿sí? Los niños la conocen, los hermanos, los jóvenes, todos conocen la historia de Sansón. Fue un hombre que fue elegido por Dios, Dios lo eligió, y el texto bíblico dice que ele foi separado por Deus. Tuvo alguns privilégios que eu desejo compartilhar com os irmãos, pero é importante nós destacarmos algumas questões em la vida deste homem. Por exemplo, Sansón, ele não aparece na Bíblia em defesa de la nação. Não? É claro que era uma tribo, era da tribo de Dan. Pero la defesa tribal ou nacional, como queramos chamar, não vamos encontrar Sansón lutando em defesa de la nação, senão suas peleas eram peleas personais. Observe toda a história de Sansón e vamos observar isso, que as peleas eram peleas personais. Pelea solo contra o inimigo e como vingança, não? Se lermos o capítulo 16, hasta la muerte, ele expressa, ¿sí? Observe, capítulo 16, versículo 28, nos diz assim, mire a oração: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, escute, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteus por mis dos ojos. Entonces, isso está sendo uma referência à hora final da vida de Sansón. Então, quando observamos toda a história de Sansón, entendemos que as peleas, as batalhas que ele tuvo foram personal, não foram batalhas que estava peleando por sua tribo, não? Por sua tribal ou sua nação, não. As peleas eram personal. E nós todos entendemos de que Deus os separou para um propósito. Deus separou a Sansón
dentro de um propósito. Sim? Tinha um propósito excelente na vida de Sansão. Sua vida personal é um desastre moral, não? Se observarmos sua vida personal, foi um desastre moral. Tinha uma paixão desordenada por las mulheres filisteas. Isso mostra na história de Sansão. Era uma paixão desordenada por essas mulheres filisteas, que elas lo meteram em apretos e grandes problemas. Solamente em ler a história, nós vamos ver principalmente quando se termina todo com Dalila. Sansão teve alguns privilégios que nós outros não tivemos. Qual o primeiro privilégio que Sansão teve? El capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: a esta mulher apareceu el ángel de Jehová e lhe dijo: he aqui que tu eres estéril e nunca has tenido hijo, pero concebirás e darás a luz a um hijo. Observe, o primeiro privilégio que ele tem em seu nascimento. Seu nascimento foi anunciado por um ángel. O nascimento de Cristo também foi anunciado por um ángel. Sansão teve esse privilégio. Quando leemos o capítulo 13 de Lucas, o capítulo 1 de Lucas, abra sua Bíblia, no capítulo 1, é uma breve meditação, reflexão na palavra de Deus. Capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, e o versículo 30 hasta versículo 33. Observe o que diz a palavra. E agora concebirás, versículo 30. Então o ángel lhe dijo: Maria, não temas, porque has achado gracia delante de Deus. E agora concebirás em tu vientre, e darás a luz um hijo, e chamarás su nombre Jesús. Este será grande e será chamado Hijo del Altísimo. E el Senhor Deus lhe dará el trono de Davi, su padre, e reinará sobre la casa de Jacob para sempre, e su reino não tendrá fim. Então, observamos que Sansão teve um grande privilégio em seu nascimento, que foi seu nascimento que foi anunciado por um ángel. Segundo, no mesmo capítulo 13, que é com sua Bíblia aberta, no capítulo 13 de Jueces, versículo 5, nos diz assim: pois é aqui que concebirás e darás a luz a um hijo, e navaja não passará sobre sua cabeça, porque el niño será nazareu a Deus desde seu nascimento, e ele começará a salvar a Israel de mano de los filisteus. Observe qual foi o objetivo por lo qual Sansão nasceu. Deus falou claro, dijo Deus: mire, el ángel dijo que ella concebería un hijo, que não passaria navaja sobre sua cabeça, e que el niño seria nazareu a Deus desde seu nascimento.
e ele começará a salvar a Israel de mano de los filisteus. Então, entendemos qual é o propósito pelo qual Sansão nasceu. O objetivo era de livrar, de salvar a Israel de mano de los filisteus. Pero a princípio, eu dije a los hermanos que não vemos Sansão peleando, batalhando, uma batalha para livrar a nação. Sempre suas peleas eram peleas personais. Observe o passagem bíblico que vai mostrar as peleas de Sansão. Eram peleas personais. É certo que houve livramento, sim, pero em geral suas peleas eram peleas personais. Então, é interessante que ele teve um grande privilégio de ter seu nascimento anunciado, não? por um ángel. Sansão teve o segundo privilégio que acabamos de ler, que foi um instrumento escolhido. Deus lo elegiu para livrar, para salvar a nação de las manos de los midianitas, dos filisteus. Observe aún Hechos, capítulo 9, abra sua Bíblia em Hechos. En el capítulo 9, mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para livrar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Claro que aqui está sendo menção, está sendo referente a Saulo, não? Quando teve o encontro com Deus e que Deus manda Ananias já em la casa de Saulo. Ou na casa para visitar Saulo. Pero observe que este privilégio que Paulo tuvo, Sansão também tuvo, que foi o privilégio de ser escogido por Deus para uma missão, para um propósito. Foi escogido para realizar um propósito del Senhor. Terceiro privilégio, estamos falando de alguns privilégios. Terceiro, el capítulo 14, el versículo 5 e 6, nos diz assim, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Sansão descendió com seu padre e com sua madre a Timat, e quando chegaram a las vinhas de Timat, e aqui um leão jovem que venia rugiendo hacia ele, e o Espírito de Jeová vino sobre Sansão, quem despedaçou al leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão, e não declarou nem a seu padre nem a sua madre lo que había hecho. El versículo 6 terminamos de ler. Então, observe que Sansão também tinha um privilégio de receber o Espírito Santo sobre sua vida e lhe dar vitória em todo. Outro privilégio que Sansão tuvo está no próprio capítulo 13 e o versículo 5, ¿no? Que habla del propósito que ele tinha, e a Bíblia relata que ele foi
juez, ¿no? Y juzgó. Sansão, dentro desses privilégios que ele tuvo, a Bíblia nos relata que não houve da parte de Sansão um certo cuidado para que Deus pudesse realizar na vida dele seus propósitos. Primeiro, Sansão era um muchacho, um jovem, que não escutava seus padres. E a partir dessa desobediência, sua vida personal foi um fracasso humano. A Bíblia mostra os conselhos que seu papá, que sua mamã deram a Sansão. Não só uma vez, pero várias vezes a Bíblia mostra seus padres dando-lhe conselho a ele. Sansão foi, mire, el capítulo 14, versículo 1 diz: descendeu Sansão a Timar e viu em Timar a uma mulher de las hijas de los filisteus, e subiu e lo declarou, versículo 2, e lo declarou a seu padre e a sua madre, dizendo: eu he visto em Timar uma mulher de las hijas de los filisteus, os ruego que me la tomes por mujer. E seu padre e sua madre, não foi só um, os dois, e seu padre e sua madre lhe dijeron: não há mulher entre las hijas de tus hermanos, nem em todo nuestro pueblo, para que vaya tú a tomar mujer de los filisteus incircuncisos? Sansão respondeu a seu padre: toma-me esta por mujer, porque ella me agrada. Então, a vida personal de Sansão, ella empieza a declinar a partir do momento que Sansão não escutava seu papá, não escutava os conselhos de seus padres acerca de lo que ele havia de fazer ou a mulher que ele tinha que escolher. E sua vida personal foi um fracasso humano. A rebeldia sempre trairá consequências. Trairá consequências e não consequências buenas, pero malas consequências. Se Sansão hubiera escuchado a seu papá, a sua mamá, acerca de la mulher que ele estava eligiendo para tomá-la por mulher, não havia passado lo que passou na vida de Sansão. Nunca reconheceu uma ordem, uma autoridade espiritual. Observe a história de Sansão. E isso é um grande problema quando nós não reconhecemos uma autoridade espiritual que está por encima de nós, aonde recebemos as orientações. Você não vai encontrar uma autoridade espiritual sobre ele. Por el contrário, ele se veia a si mesmo como sua própria autoridade, com direito a decidir e a ser lo que ele queria. Você observou isso na história de Sansão? Ele se julgava ser autossuficiente e forte para tomar suas decisões, para elegir o que ele queria. E quando nós partimos deste princípio, ou quebramos este princípio, da autoridade que está estabelecida sobre nós, uma autoridade espiritual, a quem não pode recorrer e ter conselhos, ter orientações,
siempre las consecuencias son desastrosas. Siempre las consecuencias no son buenas, son malas las consecuencias. Y Sansón, ¿no? Porque también cuando los padres tienen una comunión con Dios, Dios también establece a los padres esa autoridad espiritual también. Por lo cual los padres pueden aconsejar a sus hijos, pueden también direccionarlos. El Salmo 127, el texto que vino ahora a mi memoria, observe lo que dice el Salmo 127. Dice así, versículo, vamos a leer todo. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Escuche ahora, como saetas en mano del valente. Así son los hijos ávidos en su juventud. O sea, los hijos es como una flecha en la mano de los padres, que para donde él lo direcciona es para donde él va. O sea, los padres tienen también esta responsabilidad y están revestidos sobre una autoridad espiritual también para orientar a sus hijos, para direccionarlos. Hizo el papá y la mamá de Sansón hicieron, pero la Biblia dice que Sansón no hizo caso a sus padres. El texto en que leemos en Jueces, en el capítulo 13, capítulo 14, versículo 3 dice, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vaya tú a tomar mujer a los filisteos, filisteos y circuncisos. Y Sansón respondió a su padre, toma-me esta por mujer, porque ella me agrada. La escoja fue con los ojos. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras elecciones, con nuestras escojas. Porque hay escojas, hay elecciones que no podemos volver más atrás. Y el declínio espiritual de Sansón parte cuando él empieza a desobedecer a sus padres. Usted no puede tener una vida próspera. Usted no puede tener una vida bendecida si no honra a sus padres. Mis hermanos, hubo una falla en la conexión y tuvimos que reiniciar, ¿no? Estamos buscando otra internet para que podamos transmitir la live más segura, pero infelizmente hasta ahora no conseguimos, ¿no? La internet. Pero vamos seguir con este pensamento. Entonces, observamos pela palavra de Deus que o declínio espiritual de Sansón empieza quando ele não atende a los consejos de sus padres.
é importante, volvo a dizer, que é muito importante os consejos de nossos padres, porque eles já viveram muito tempo, eles têm mais experiência, e não só de los padres, pero a Bíblia diz que Sansão governou, não? Sobre a tribo de Dan 20 anos, 20 anos, ¿no? Pero não aparece nenhuma vez consultando a los ancianos. Você pode observar toda a história de Sansão. Ele não consultava os ancianos. Ele não trabalhava em equipe, ele sempre trabalhava solo. É importante, hermanos, nós atentarmos para os consejos. Eu estou pretendendo, não é uma pretensão, de los dias miércoles, hablamos um pouco sobre a vida deste homem chamado Sansão. E estamos começando hoje, não é um desejo que eu tenho de seguir falando sobre a vida de Sansão. Pero se você observar, não foi solo, ele não só deixou de escutar seus padres, pero também não o vemos sendo aconsejado, buscando conselho com os ancianos. Era sempre isolado, não? Era sempre solo. Ele decidia o que tinha que fazer. Ele elegia o que tinha que fazer. Ele fazia o que venia a gana fazer. Não, eu vou fazer porque não havia momento em que Sansão parava para buscar conselhos de los ancianos. Por 20 anos, não? Estuvo aí. Pela Bíblia mostra que esses privilégios que ele teve, como eu citei, o privilégio de seu nascimento ser anunciado por um anjo, o privilégio de ser elegido por Deus, não? Como Nazareu para estar servindo ao Senhor, e destacamos de que o propósito de Deus para a vida de Sansão era para que ele livrara a Israel de las manos de los filisteus. O capítulo 14 do versículo 1 até o versículo 13, se você ler todo isso, ele começa a jogar com o pecado. E com o pecado não se pode jogar. O pecado tem que ser tratado radicalmente. Não tem que ter charlas, não tem que buscar, não, pero eu sou forte, não, eu sei. Não, Sansão jogou com o pecado. O capítulo 14, versículo 1 até o versículo 13, você vai ver seus fracassos. Sansão começa a declinar, hasta o ponto de chegar a perder todo o que Deus tinha preparado. Pero, a princípio, quando estou falando de Sansão, eu quero me detener nisso. Você tem dado ouído a los consejos? Você tem escutado os consejos de tus padres? Ou tu estás fazendo lo que pensa que é bueno para vos? Ou tu haces lo que te dá la gana e aí lo haces? Tu tienes parado para escuchar los consejos? Tu tienes estabelecido sobre sua vida uma autoridade espiritual. Deus puso uma autoridade espiritual aonde tu puedes chegar, pedir consejos, orientações. Sansão, estamos pensando na vida dele e mostrando que o primeiro erro, a primeira equivocação de Sansão foi não escutar seus padres.
Sus padres incluso dijo, hijo, ¿será que não há hijas, mujeres aqui entre sus hermanos? ¿Por qué estás buscando outra fuera? Pero la respuesta de Sansón fue esa, porque ella me agrada. Ele elegeu com los ojos. Eu quero deixar esta palavra como alerta, como uma advertência para todos, principalmente os jovens, que às vezes não querem escutar os padres, que às vezes não dá ouído e pensa que os padres não lo querem, porque não lhe deixa ser assim, porque não me deixa ser dessa maneira, porque eu não posso ser assim. Siga as orientações e o consejo de tus padres. Vai te fazer bem. Tu serás feliz, tu serás próspero, tu vida cambiará se tu escutares a tus padres. O grande erro, o grande fracasso na vida de Sansão empieza quando ele deixa de escutar a seus padres. É importante, hijo, hija, que ustedes estén atentos a los consejos de los padres. Deus elegeu Sansão com um propósito. E esse propósito não pode ser alcançado simplesmente porque ele empieza a quebrar, a romper uma determinação, uma lei estabelecida por Deus, que é honrar a tu padre. E ele quebrou. É um mandamento. E esse mandamento, eu já disse e vou repetir, vem com promessa. Honra tu papai e tu mamã, para que seus dias sejam prolongados, alargados. Sua vida pueda ser larga em la tierra. É interessante nós fazermos esta observação. Em la vida de Sansão, su declínio espiritual empieza quando ele empieza a desobedecer a seus padres. Jóvenes, hermanos, hermanas, tengamos muito cuidado. Às vezes o declínio espiritual empieza quando nós não temos em conta os consejos. O consejo de tus padres, o consejo de tu pastor, são consejos que te levam a bem. O pastor quer lo mejor para tu vida. Sus padres querem o melhor para tu vida. Há que estar atento a isso. Não haga como Sansão. Não tome conclusões precipitadas. Não atue como actuou Sansão. Não dando ouído a seus padres. Mais allá de los privilégios que ele tuvo, que nós outros não tivemos. Tu nascimento não foi anunciado por um ángel. Meu nascimento tampouco foi anunciado por um ángel. O nascimento de Sansão, sim, foi anunciado. Ter o privilégio de ser nazareu de Deus. E Deus tinha o objetivo de que Sansão defendera, salvara a Israel de las manos de los filisteus. Davi é um exemplo, não? Um jovem que dedicou sua vida
que tuvo a oportunidade de lutar e vencer a Goliat, e Deus disse que ele era homem segundo su coração. Pero a Bíblia disse que Sansão foi elegido por Deus desde o ventre de sua madre. Deus lo separou. Sabe o que é Deus desde o ventre separar? Assim Deus isso. Lo que quero deixar nesse dia miércoles, esta palavra, para que você tenha consciência de que nós temos esta responsabilidade de escuchar os consejos. Quizá você não está escutando o consejo de tu padre, de tu madre, pero mañana tu podrás chorar. Mañana tu podrás sofrer. Sansão não tuvo uma autoridade espiritual estabelecida sobre sua vida e queria viver sua vida de maneira como ele pensava, como ele se imaginava. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, nos dê fortaleza para que podamos escuchar os conselhos, seguir as orientações, porque podemos lograr grandes vitórias. Porque às vezes nos equivocamos, porque às vezes não perguntamos, porque às vezes não pedimos uma orientação. E isto é falta de humildade. A humildade é essencial na vida do cristiano, para ele reconhecer que necessita uma orientação, que necessita um conselho, que necessita escutar alguém, para que ele não venha equivocar-se em alguma coisa que está pretendendo fazer. Sansão, seu declínio espiritual, empieza aí, não? Porque ele já não tinha uma vida moral que uno podia mirar e dizer que vida moral, não? Eu admiro muito a vida de Sansão. Cuidado, que tenhamos cuidado, que estejamos atentos a escuchar os consejos e não o que está à vista em nossos olhos. Não é de meu agrado, me gostou. Calma, ora, ayuna, esteja vigilando, esteja atenta, esteja atento. Cada jovem tem que ter essa responsabilidade de buscar, de elegir com a rodilla. Amém? Com a rodilla. Arrodillado, hablando com Deus, seguindo os consejos de tus padres, seguindo os consejos da autoridade espiritual que foi estabelecida sobre sua vida, para que te vaya bem, para que seja próspero, para que tenhas um futuro brilhante, para que Deus pueda realizar todos os propósitos que Ele tem para tu vida. Sansão, Deus projetou, Deus tinha um propósito na vida deste jovem, pero o propósito que Deus tinha na vida deste jovem não pode ser realizado, simplesmente por uma mala decisão, por uma mala escolha. Que sepamos elegir e que não venhamos a elegir com os olhos, pero com rodilla, pero escuchando as orientações, pero escuchando os consejos. Que privilégio tuvo este homem. O ángel vino a anunciar o nascimento dele. Oh, como seria
um final tão feliz, com tanta honra, se ele houvesse escutado seus padres, se ele houvesse escutado as orientações, se tivesse sobre ele estabelecido esta autoridade e ele pudera escutar esta autoridade espiritual, um conselho que pode salvar. Você se acuerda el capítulo 27 de Hechos, quando Pablo hace um viaje a Roma, ¿sí? Vai a Itália de viaje em uma embarcação, e neste viaje, a Bíblia nos diz que ele, junto com os tripulantes, sofreram um naufrágio. E Pablo, ele destaca, não? Vamos ler este texto, capítulo 27 de Hechos, e aí já estaremos terminando com esta breve meditação. Capítulo 27 de Hechos. Capítulo 27, e o versículo 13 em adelante. Escute. E soplando na brisa del sul, parecendo-lhes que já tinham lo que desejavam, levaram anclas e iam costeando Creta. Pero não muito depois deu contra a nave um vento huracanado chamado Euroclidon, e sendo arrebatada a nave, e não podendo poner proa ao vento, nos abandonamos a ele e nos deixamos levar. E havendo corrido a sotavento de uma pequena isla chamada Clauda, com dificuldade pudimos recorrer o esquife. E uma vez subido a bordo, usaram de reforços para ceñir a nave, e tendo temor de dar a la siste, arriaram as velas e quedaram a la deriva. Pero, sendo combatidos por uma furiosa tempestade, ao seguinte dia empezaram a alijar. E ao terceiro dia, com nossas próprias manos, arrojamos los aparejos de la nave. E não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e acosados por uma tempestade não pequena, já havíamos perdido toda esperança de salvar-nos. Então, Pablo, como hacía já muito que não comíamos, posto em pé, em meio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído e não zarpar de Creta tan solo para receber este perjuízo e pérdida. ¿Escuchó lo que Pablo dijo? Pablo había dicho al comandante del navío, al comandante de la barca, dice: mira, no vamos seguir viaje, porque el viaje vai ser incómoda. É muito peligroso seguir el viaje, pero não escuchar el consejo, não escuchar la orientação de Pablo. E aqui Pablo habla com eles e disse, pero Pablo dijo assim: pero agora os exorto a tener bom ânimo, pois não haverá nenhuma pérdida de vida entre vosotros, sino solamente a la nave. ¿Por quê, Pablo? Porque esta noite ha estado comigo el ángel del Dios, de quem sou e a quem sirvo,
diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero escuche, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios dice que no se perdería nadie, pero la Biblia muestra que la barca se perdió. Y por misericordia, Dios guardó los tripulantes. Todo isso por quê? Pastor, porque simplesmente não deram oído. Então, a palavra que trago hoje para todos nós é: dê oído a los consejos. Escute seus padres. Escute a autoridade que foi posta sobre sua vida. Escute seus líderes, seus pastores, aqueles que velam sobre sua vida, aqueles que oram sobre ustedes, por ustedes, aqueles que estão sempre intercedendo por ustedes. Escute as orientações. Não haga como isso Sansão. Escute a seus padres. Escute a seu padre espiritual. Escute a seu pastor. Os consejos devem ser oídos, porque são advertências de Deus, são orientações de Deus. Quando você põe isto como blanco em sua vida, em escuchar a seus padres, os consejos de Deus, o consejo de seu líder, o consejo da autoridade que foi estabelecida sobre sua vida, você terá glorioso futuro. Você terá uma vida muito bendecida. Você terá progresso em seu futuro. Que Deus siga bendiciendo a cada de nós. Eu deixo esta rápida palavra e este consejo para cada de nós. Aprenda a escuchar. Aprenda a oír os consejos. Aprenda a segui-los. Aprenda a escuchar su pastor. Aprenda a oírlo. Los consejos son para ayudar. Los consejos son para livrar de muitas coisas. E às vezes não escuchamos las advertências, los consejos que nossos líderes, aqueles que foram estabelecidos sobre nossas vidas, estamos falando de uma autoridade espiritual que Deus puso sobre nossa vida. Então, deixo esta palavra para cada de los hermanos, los jóvenes, los hermanos que me escucham nesta noite. Que Deus nos ajude a não cometer os mesmos errores, as mesmas equivocações de Sansão. E seu declínio espiritual começa quando ele não escuta o conselho de seus padres. Seu declínio espiritual começa quando ele deixa de escutar a autoridade espiritual que está sobre a vida dele. Aprenda isso. Deus puso sobre sua vida uma autoridade espiritual que está por encima, que é para nós buscarmos as orientações, os consejos, para não nos equivocarmos, porque às vezes nos equivocamos simplesmente porque não buscamos uma orientação, consejo, não escuchamos. Eu he visto, mis amados hermanos, muitos hermanos que estão sofrendo, que tiveram malas atitudes, que se equivocaram simplesmente porque não buscou seu líder,
porque não buscou uma orientação, porque não escutou antes de fazer, não? A maioria das vezes o que passa, depois que o problema está, leva para que o pastor dê um conselho. Não, não é assim. Vos tem que venir antes do problema. Se busca a autoridade que foi estabelecida por Deus para que Ele te aconseje e te dê uma direção. E assim as coisas andam bem. E assim somos muito bendecidos. Então, dejo essa palavra. Escute os conselhos. Não tome decisões precipitadas, porque pode te custar a vida. E tu não puedes mais volver atrás. Não haga como Sansão, mas esteja sempre atento a los consejos e las orientações. Que Deus siga bendiciendo nossa vida. Orem para que próximo miércoles nós sigamos falando sobre este homem, o homem chamado Sansão. Pensamos hoje simplesmente dando alguns detalhes da vida deste homem, não? Aonde ele teria que tomar decisões sobre a orientação de seus padres, sobre a orientação de Deus. Pero não la tomou e todos nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Como terminou sua vida. O homem que teve este privilégio grande de ter su nascimento anunciado por los ángeles, esse homem que teve um privilégio grande de ser separado por Deus para um propósito. Deus tinha um propósito lindo, um propósito brilhante em la vida deste homem. Pero, por suas malas decisões, por não atentar, por não oír os conselhos de seu padre, e por não estar sumiso sobre uma autoridade estabelecida por Deus, porque às vezes nos julgamos ser muito fortes, que podemos fazer, que somos suficientemente fortes para ser, para vencer. Não, não é assim. Sempre dependemos de orientações, sempre dependemos de conselhos. Devemos sempre estar atentos a los conselhos, a las orientações, para que não cometamos errores, equivocações. E ojalá que este erro, que esta equivocação, que esta eleição, tengamos oportunidade de volver atrás. Porque, repito, há decisões que tomamos que não podemos volver atrás. Temos que seguir com ela, aún sofrendo, aún tendo muitos problemas, temos que seguir porque não há como volver atrás. Então, cuidado com suas escolhas, cuidado com suas eleições. Sepa elegir. Não se elige com os olhos, se elige com as rodillas. É com ela que Deus mostra, é com a rodilla que Deus revela, é com a rodilla que Deus vai mostrando a nós o que temos que fazer e o que temos que elegir. Por lo tanto, dejo esta palavra para cada de los jóvenes, para cada de los hermanos, para que nuestras elecciones, nuestras escojas, sea con la rodilla y no con los ojos. Sansón dijo a su padre: pero esta mujer me agrada. Ele la viu e la deseou. Pero que Deus nos ajude. O declínio espiritual deste homem peça de aí, quando desobedece a seus padres. Hijos, obedeçam a seus padres para que tenham uma vida próspera. Sejam sumissos a seus padres. Seus padres já viveram mais tempo, seus padres têm mais experiência que vocês e poderá dar conselhos. Nenhum padre que vai aconselhar o hijo para mal. Não, sempre para lo que é bueno. Então, esté atento a los consejos para que te vaya bien.
para que sea próspero. Honra a tu padre e a tu madre, para que sus días se alarguen en la tierra. Que Deus siga bendiciendo. Próximo miércoles, desde las 8:40 em adelante, volveremos outra vez. Orem para seguirmos meditando sobre a vida de Sansão. Que Deus siga bendiciendo cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma saudação para meu amigo Isaías Cordeiro, lá no Cabo, que acabou de entrar para participar. Deus continue abençoando, Isaías, tua vida. Saudade e um forte abraço, amigo.